ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Muito bem. Deus tem uma promessa, irmãos, para nós. Às vezes nós falamos de promessa, eu fico observando como nós, os cristãos, gostamos de ouvir essa palavra da promessa de Deus para a minha vida, a promessa de Deus para o povo. E sempre quando nós falamos, quando nós pregamos, ministramos uma palavra, às vezes nós usamos falando com alguém, Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa para você. Amém? Isso é verdade. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem uma promessa para cada um de você, ouvinte, que está aí do outro lado, ouvindo agora, ou que vai ouvir depois. Deus tem uma promessa para você. E é maravilhoso saber disso. Maravilhoso. Quando nós estamos falando de promessa, né? Às vezes nós prometemos. Os pais, principalmente, costumam às vezes prometer para os seus filhos alguma coisa. Por exemplo, às vezes o filho é apaixonado com bicho, com animal, com cachorro. Aí o pai ou a mãe fala assim o seguinte: olha, se você se dedicar aos estudos, se você se dedicar na escola e tirar boas notas, no final do ano, depois que você for aprovado, eu vou te dar um cachorrinho. E coisas dessa forma, promessas. Nós gostamos de fazer promessa. E gostamos de ouvir que tem uma promessa para nós. Todo mundo gosta de ouvir que Deus tem uma promessa para nós. Aí nós costumamos a pensar, né, numa infinidade de coisas que Deus de repente tem para nos dar. E que nós queremos receber. Nós queremos receber. Afinal de contas, irmãos, quem não gosta de receber boas coisas? Quem não gosta de receber uma boa promessa? Todo mundo quer. Eu quero. Eu quero as promessas de Deus para a minha vida. E aí, né, pensando em promessa, às vezes alguém faz promessa e normalmente nós queremos uma garantia de que aquela promessa vai ser cumprida realmente, que a pessoa que prometeu realmente vai nos dar aquilo que prometeu, não é? E é maravilhoso, meus amados, porque Deus, além dele ter prometido, ele prometeu, Deus prometeu e nos deu garantia. Sabe, eu vou até falar aqui da garantia. Deus nos deu uma garantia. Era para me ter separado um versículo aqui para me ler para vocês, eu esqueci. Mas temos por garantia, primeiramente, primeiro fato, que é uma garantia de Deus, de que Ele vai cumprir a promessa dEle na nossa vida, é que Jesus ressuscitou. Aqui em João, capítulo de número 14, o versículo de número 13, o Senhor Jesus aí fala assim o seguinte, né? Que tudo que pedimos no nome dEle nos será concedido pelo nosso Pai que está no céu, porque Ele vai para o Pai, e tudo quanto pedimos no nome dEle, Ele nos dará. Ele está dizendo assim o seguinte: olha, eu garanto para vocês que será dado a vocês, porque eu vou estar junto do Pai. Eu garanto que eu estou dando, que vocês vão receber. Nós temos a ressurreição de Jesus, um fato inédito e que é uma garantia para cada um de nós que cremos e que estamos aguardando a promessa de Deus, ou nas promessas do Senhor. Jesus ressuscitou para garantir para mim e para você de que vamos receber aquilo que da parte de Deus nos foi prometido. Nós temos, meus amados, o Espírito de Deus. Apóstolo Paulo fala aqui em Efésios que o Espírito é o penhor.
É a garantia. O Espírito que nos foi dado. Eu sei que para muitas pessoas isso fica um pouco abstrato, né? Para mim é algo concreto. Para mim é algo concreto. Eu sei que para nós aqui, para a maioria de nós aqui, isso é algo concreto porque nós temos experimentado do Espírito de Deus. E quando nós experimentamos do Espírito de Deus, meus amados, nós temos dentro de nós mesmos a garantia de que a promessa de Deus, ela se cumprirá dentro do seu tempo. E que o Senhor nosso Deus, Ele não mentiu, e de que certamente Ele nos dará conforme a sua palavra. Deus há de nos conceder. E para muitos de nós, meus amados, nós temos outro fato aqui, importante, que também é uma garantia para nós. Os próprios sinais de Deus. Os próprios sinais do Senhor na nossa vida, ou na vida de muitos. Às vezes nós também falamos assim, para muitas pessoas fica abstrato, né? É como se fosse, né, palavras ditas ao ar. Para mim não é, porque eu tenho vivido os sinais de Deus. Eu tenho experimentado os sinais de Deus. E muitos de vocês aqui experimentou e tem experimentado. Conversando com alguém outro dia, um irmão nosso aqui da igreja, né? Irmão Geraldo, ele dá um testemunho maravilhoso de algo que Deus fez através da vida dele, assim, né? Que ele se converteu, a esposa dele muito fervorosa. E foi até engraçado, hein? Que ele falando que ela se converteu, mas ele não. Então ela orava todo dia. E ela orava no pé da cama. E eu orava para ela, para ele, para a vizinhança toda. Que ela orava alto. Mas ele se converteu. E aí aconteceu algo, né? Ele sentiu vontade de ir na casa da sogra dele, né? Mas o sogro, Deus começou a falar com ele para ir. E a princípio ele achou que era coisa da cabeça dele, mas contudo, ele se convenceu de que Deus estava falando com ele. Então ele foi. Ao chegar lá, tinha uma parente dela, né? Uma parente deles lá, que os médicos mandou para casa para morrer em casa. Era uma paciente de câncer, já tinha tirado o útero, já tinha tirado os ovários, já tinha tirado tudo. E ele foi orar, ele orou por ela. Então ele falou com a esposa dele, põe a mão na barriga dela, ela pôs, e ele começou a orar. E na mesma hora ela sentiu o poder de Deus passando através dela e entrando naquele corpo. E ela disse, ela está sendo curada. E aquela mulher foi curada imediatamente. E aquela mulher que havia até tirado o útero, voltou até a menstruar. A médica dela se converteu, ela se converteu, a casa dela se converteu. Por causa dos sinais de Deus. Esses sinais continuam acompanhando. Eu posso falar dos sinais de Deus, da minha vida. Não vou falar de sinais de cura, mas vou falar para você de sinais do tipo assim, o seguinte. Deus mostrar para mim o que vai acontecer amanhã, durante a noite. Ou mesmo conforme nós estamos aqui agora, conforme aconteceu, né, quando eu morava ali no Morro da Água Quente. Um dia eu entrando no templo, era semelhante àquela entrada ali. No canto lá, assim, ficavam umas cadeiras. E tinha uma adolescentezinha que congregava lá com a gente. Eu entrei assim. Ela estava assim. No ato de eu entrar, ela estava à minha direita. Quando eu entrei, eu olhei para ela. E ela tinha um hematoma enorme aqui no rosto. Um hematoma enorme no rosto. Eu tinha visto aquela mocinha mais cedo e ela não tinha nada. E quando eu olhei para aquela moça, um hematoma enorme aqui no rosto, escuro, eu assustei com aquilo e falei, o que essa menina arrumou? Só que eu fiquei sem jeito de ficar olhando para ela, então eu não fiquei olhando. Eu tive que sair. Na hora que eu saí, ela não estava mais no mesmo lugar. Então eu saí, pelo que eu não vi, na hora que eu saí, eu não a vi mais. Eu tinha que vir em Catas Altas, eu fui em Catas Altas e voltei pensando comigo, o que aconteceu com aquela menina? E quando eu cheguei de volta no templo, ia haver um culto lá, né, com a participação de alguém de Catas Altas, eu fui buscar essa pessoa em Catas Altas, chego,
encontro aquela menina sem nada no rosto. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que estava acontecendo é que aquela menina estava com um problema espiritual. Aquela menina estava possessa de um espírito maligno. Não apenas ela, mas ela e a mãe dela. E Deus me mostrou aquilo em forma de uma mancha, de um hematoma naquele rosto. Sabe? E grande luta nós enfrentamos por causa daquela menina. Sim, né? Batalha espiritual. Mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. A primeira visão que eu tive foi até com o esposo de Maria de Fátima, que congrega conosco aqui. Nós chamamos de Lalia. Eu menciono porque eu sei que ela não se importa, tá, irmãos? Estou mencionando o nome dela, eu sei porque ela não se importa. E é um testemunho. Eu vi esse homem no sonho. Era ele, mas ao mesmo tempo não era ele. Parecia que tinha até duas pessoas. E conforme eu vi no sonho, aconteceu no outro dia. Deus mostrando para mim os seus sinais. Deus se manifestando, se revelando, se dando a conhecer. Mostrando para mim que a palavra dele não é meramente palavra, que se cumpre. Eu fico admirado porque muitas pessoas não têm sede disso, não têm fome disso, de experimentar os sinais de Deus na sua vida. Eu quero falar para você que está me ouvindo em nome de Jesus, queira experimentar os sinais de Deus na sua vida. Queira experimentar o Espírito de Deus na sua vida. Queira ter da parte de Deus dentro de você a testificação de que de fato Jesus ressuscitou. Eu vejo que muitas pessoas nos ouvem falar isso e elas ficam pensativas. Sabe por quê? Porque você não experimentou ainda. Não está disponível para você. E como eu estou falando de promessa, eu estou falando agora do penhor, né? A garantia, essas coisas nos dão garantia para quem experimenta, para quem vive. Nós temos a testificação e a certeza de que de fato essas promessas vão se cumprir ao seu tempo. Falamos de promessa e as pessoas normalmente ficam, né, querendo saber que promessa. Meus amados, primeira promessa que Deus faz para o que crê, é para todo mundo, né? Mas para você tomar posse precisa acreditar. Primeira promessa que Deus faz, não é te dar um carro zero, não. Não é te dar uma mansão. Não é nada disso. Deus não tem promessa material não, meus amados. Ele pode até dar, mas a promessa de Deus são maiores e mais excelentes. São eternas. Conforme nós acabamos de ver aqui, promessas eternas aqui no finalzinho aqui do versículo, ele fala assim o seguinte: para que os chamados recebam a promessa da herança eterna. Fala comigo assim: herança eterna. Deus está prometendo uma herança eterna. Isso é promessa. Não é um carro novo. Não é que você vai casar com aquela moça que você tanto quis, ou com aquele rapaz que você vive sonhando com ele. Não é que você vai ter aquela porta de emprego aberta. Deus pode até fazer isso, mas a promessa de Deus, meus amados, é salvação. A primeira grande promessa de Deus é perdão dos nossos pecados. Eu estou falando isso, né? Muitos podem achar um pouco estranho, porque a última vez que eu estive aqui, no domingo também à noite, nesse mesmo horário, eu falei algo mais ou menos parecido, porque eu falei da malignidade do pecado. Que muitas pessoas estão sendo frias na presença de Deus, porque não entenderam a gravidade do pecado e a consequência do pecado. Mas Deus também colocou no meu coração que a mensagem que precisa ser pregada agora é essa, de salvação. A maior mensagem que nós precisamos pregar, cada um de nós pregadores e discípulos de Jesus, a maior mensagem, a melhor mensagem, a mensagem ideal para o momento é de salvação. Deus não está preocupado, meus amados, né? Com casa. Não é que ele não está preocupado, ele sabe que precisamos, mas a preocupação de Deus é com a nossa alma.
Nós estamos orando pelos Afeganistão, né? Eu falo para você, ore principalmente pelos não salvos que estão ali e estão morrendo. Porque para o cristão, irmãos, morrer é Cristo e viver é lucro, como diz Paulo. E você pode ficar pensando assim, pastor, mas... E as outras coisas? As outras coisas, elas vêm no seu devido tempo também. Mas agora, eu vou te perguntar se você já resolveu o seu problema. A questão do pecado na sua vida, a questão da transgressão na sua vida. Porque Deus, Ele prometeu perdoar o nosso pecado. Aqui em Hebreus também, a Bíblia está falando o seguinte. Hebreus 10, 17. Que uma vez que Deus perdoa o nosso pecado, Ele já não se lembra mais, Ele joga no lago do esquecimento. Ele fala, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus está falando de salvação. Deus está falando de perdão. A salvação é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Sabe? A outra grande promessa que Deus nos tem feito, que Deus fez para mim, fez para você, é que Ele nos daria de seu Espírito para habitar em nós. Mais uma vez eu digo para você, Deus não está prometendo carro, Deus não está prometendo riqueza. O que Deus tem para nos dar está acima disso tudo que você pode ver. O que Deus tem prometido para nós são coisas eternas, conforme nós acabamos de dizer. É onde, conforme o Senhor Jesus, Ele disse assim, o seguinte, olha, Ele fala assim, não ajunteis tesouro neste mundo, onde o ladrão rouba, a ferrugem come, a traça corrói. Mas ajuntai o tesouro lá no céu, onde o ladrão não rouba, ferrugem não consome, a traça também não destrói. E eu tenho visto outro motivo, né, conforme estou falando da frieza, que as pessoas também não estão valorizando as promessas de Deus. É como se as coisas de Deus não significassem nada. É como se as coisas de Deus pudessem ser trocadas por qualquer outro presente. É como se a salvação, é como que a eternidade fosse algo que nós pudéssemos trocar por um carro, por uma casa, ou por uma pessoa, né? Por um determinado período de tempo. Não, irmãos. A salvação, o perdão de Deus, é algo de maior que eu e você podemos querer. Eu digo que se você tem que lutar por alguma coisa, lute pelo perdão de Deus. E se você tem que lutar por uma outra coisa, lute para que você seja habitado plenamente pelo Espírito Santo. É promessa de Deus. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Quando a Bíblia fala de promessa, Lucas capítulo 24, o versículo 49. A Bíblia vai dizer assim, Lucas 24, 49. A Bíblia fala assim o seguinte, né? Jesus orando, né? Jesus ali com eles, dizendo assim o seguinte. Olha o que Jesus fala. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficar na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Depois que Jesus ressuscita, que Ele reúne ali os 12 apóstolos e os discípulos, Jesus conversando com eles ali, Ele falou assim, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Está vendo que é promessa? Deus prometeu o Espírito Santo. Deus prometeu o Espírito dele para habitar dentro de mim, dentro de você. E Ele fala assim, né? Ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Meus amados, eu só vou falar com pesar no coração, que eu vou dizer aqui. Não estranhe o que eu vou dizer. Eu vou falar com pesar. Eu não tenho visto homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando eu reflito que, na presença do Espírito de Deus, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Estevão, sobre a vida desses homens aqui, irmãos,
Vocês têm visto alguém igual Pedro aqui? Quem está vendo alguém igual Pedro? Quem está vendo alguém igual Estevão? Se tem alguém vendo, levanta a mão. Porque, irmãos, eu não estou vendo. E quando eu falo, estou falando de mim. Vocês estão vendo? Eu não estou. Agora, por quê? Será que porque Deus não quer cumprir a sua promessa? Porque é promessa. É promessa de Deus. Você recebeu essa promessa? Você está igual Pedro aqui? Você está igual Paulo, igual João? Não está, né? Eu também não estou. Isso me assusta. Isso me deixa decepcionado comigo mesmo. Sabe por quê, irmãos? Isso está nos mostrando o tanto que nós estamos frios. Isso nos mostra o tanto que nós estamos indiferentes com a graça de Deus, com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Eu falei outro dia e vou repetir. Olha, eu vejo pessoas que têm sonhos na vida. Homens, mulheres que têm sonhos na vida. Sabe o que eles fazem? Eles param de comprar roupa, param de comprar sapato, param de beber, larga a farra. Sabe por quê? Porque ele está juntando dinheiro, às vezes para comprar um carro. É um sonho que ele tem, está lutando por aquilo. Ele deixa de comer bem para poder sobrar dinheiro para realizar aquele sonho. Ele para de ir para as festas, ele não vai mais. Ele não vai na praia. Entendeu? Ele para de curtir, abandona a curtição. Ele começa a se privar, a lutar, para comprar aquilo que ele está sonhando. Nós, irmãos, como cristãos, com uma promessa dessa, irmãos, com uma promessa, irmãos, isso não é qualquer promessa, gente. Não é qualquer promessa. Nós vemos gente cheia de capeta, cheia de demônio, cheia de espírito imundo e rotando alto. Nós, com a promessa de sermos habitados pelo Espírito de Deus, às vezes estamos murmurando, reclamando, fazendo um pouco caso. As pessoas lutam por tanta coisa. Você sabe o que como diz o Edir Macedo, né? Com a mãe de encosto e um pai de encosto faz para poder ser cheio de demônio? Fica 30 dias isolado, com a cabeça raspada, comendo porcaria, para ser cheio de capeta, para ser cheio de demônios. Se privam para ser cheio de espírito imundo, enquanto a igreja do Senhor, com grandes promessas de Deus, com promessas eternas, estão apáticos, estão neutralizados, inertes, sem atitude, sem ação, sem fome. Irmãos, nós estamos fazendo pouco caso de Deus. Estamos fazendo pouco caso de Deus. As coisas deste mundo não são melhores aos nossos olhos. Estamos valorizando o conforto, o luxo, muito mais do que Deus. Nós não vemos aqui Jesus falar que ele tinha uma mansão. Nós não vemos Jesus andando em carruagem, nem os apóstolos, nenhum. A Bíblia fala que eles andavam errantes. E tinha que comer o que desse para eles comer. Quando eles chegavam no lugar para pegar, Jesus falou: vocês vão comer o que pôr à mesa de vocês. Aqueles homens apanhou quando Pedro tomou aquela surra, né? Mas João tomou aquela surra. Sabe o que aconteceu? Saíram bradando, glorificando ao Senhor, porque eles foram dignos de apanhar pela causa de Cristo. O Senhor prometeu o Espírito para você, meu amado. Ele prometeu te encher do Espírito Santo.
Mas vou falar para você aqui, ó, não é automático não. Não é automático não. Não é automático para mim, não é automático para ninguém. Quando nós vemos aqui, falar da promessa, estou falando aqui, Jesus falou assim, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder. Adoramos falar isso, né, irmãos? Oh, maravilha. Vamos ler aqui em Atos. Capítulo número 1. Atos capítulo 1. O versículo 13. Vamos ler o 12 também. Que diz assim o seguinte: então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplica com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esses homens e mulheres, após Jesus subir ao céu, se dedicaram à oração, se puseram diante de Deus, e começaram a buscar ao Senhor, e começaram a orar. Isso durou 50 dias, até que se cumpriu o dia de Pentecostes, que é isso que significa Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias de oração veio sobre eles o Espírito de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eu fico olhando que os crentes, nós queremos ter poder, né? Quando o Espírito de Deus vem, irmãos, o Espírito de Deus não vem só. Com ele traz a capacitação, conforme nós vemos aqui no versículo 8, que ele diz assim o seguinte: mas recebereis poder, ou recebereis a capacidade, quando forem cheios do Espírito Santo. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, meus amados, mas temos que santificar a nossa vida e orar perseverantemente, até que do alto sejamos revestidos. É promessa, e o Senhor não há de falhar. O que está acontecendo é que nós não estamos na posição. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo pouco caso dessa promessa, porque nós não buscamos com dedicação. Irmãos, quando nós valorizamos algo, nós lutamos por ele. Quando algo nos é precioso, nós lutamos por ele. Você tem lutado? Nós falamos daquele camarada que é da avivalista, né, William Seymour. Sabe que aquele homem orava 7 horas? Vocês sabem disso? Aquele homem orava 7 horas. Eu li uma parte na biografia dele, que falava assim, que ele orava 4 horas. E estava orando, e nada. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: Deus, eu estou orando 4 horas e não está acontecendo nada. Deus falou com ele: então ora 7. Ele passou a orar 7 horas por dia. Quem já orou 1 hora aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão quem já orou 1 hora direto.
moro. Foi fácil? Claro que não, irmãos. Não é fácil não, irmãos. É por isso que Jesus fala que nós temos que morrer. Morra para si mesmo. Você não está ali para fazer a sua vontade, não. Você está ali para buscar o Senhor. Você está ali para ouvir Deus. Você está ali para mortificar a sua carne. E eu orando, conversando com Deus, Deus fala comigo, você tem que mudar, rapaz. E eu falando com Deus, Deus fala, você tem que se esforçar. Uma frase que Deus falou comigo há muito tempo, eu costumo falar aqui, Deus repete comigo sempre, eu vou falar para vocês de novo. Você quer coisas grandes, então pague um grande preço. Pague um grande preço. Você quer um carro melhor, então você paga um preço mais alto. Às vezes você tem um Uno igual eu tenho, mas você quer ter um Vecta, você quer ter um Civic, você quer ter um desses carros aí melhores, né? Então você vai pagar mais. Você quer a presença de Deus, você quer a plenitude do Espírito, então tem que pagar mais preço. Tem que se dedicar mais. Tem que se santificar mais. Tem que buscar mais. Você tem que abrir mais mão de você, no sentido de buscar a Deus. Entendeu? Temos que fazer isso. Ou vamos ficar nisso. Ou você muda, ou vai ficar nessa mesmice. Ou você investe, ou não acontece nada. Você está ouvindo? Deus tem promessa para você, é promessa, Ele não falha com a promessa dEle. E Deus nos prometeu paz, meus amados. Deus nos prometeu paz. O Senhor Jesus fala assim, eis que vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Só que nós entendemos às vezes errado isso aí. Sabia que o homem é inimigo de Deus? Quando nós procuramos o sentido de paz, lá no dicionário, por exemplo, nós procuramos lá, diz que é a ausência de conflito, né? É a ausência de guerra, é a ausência de perseguição. Ninguém quer passar por perseguição, né? Aí quando nós falamos que Jesus fala assim, eis que vos dou a minha paz, mas depois ele fala assim o seguinte, no mundo vocês vão ter aflição. Pô, mas o que está acontecendo? Uma hora ele fala que vamos ter paz, a outra hora fala que não vamos ter aflição, o que é isso? Outro momento ele fala assim o seguinte, está chegando o momento que aquele que matar um de vocês vai estar cuidando, acreditando que está prestando um culto a Deus. Aí nós vamos ver, a igreja foi perseguida, logo depois daqueles dias, né? Pedro tomou aquela surra, os apóstolos foram assassinados, foram mortos. Aí você pergunta, cadê essa paz? É porque você não entendeu que o homem em transgressão é inimigo de Deus. Você não entendeu. Você leu o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5? Vamos ler o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5? O versículo de número 1. Ele fala assim o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque há uma inimizade entre o transgressor e o Criador. Se você não se converter dos seus pecados, você vai bater de frente com uma muralha, com um paredão de rocha inabalável, que é Deus. Eu digo para você, como li aqui outro dia, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus irado. Faz paz com Deus agora. Conserta a sua situação agora. Meus amados, eu vou falar para vocês francamente aqui, para vocês que estão aqui, olha, me ouvindo agora. Nós deveríamos estar de joelhos dobrados orando. A igreja perdeu o hábito de orar, irmãos. Lá em Catas Altas, eu costumava fazer uma vez por mês, um sábado inteiro de oração.
e jejum. Eu ficava o dia inteiro. De jejum e oração. A grande maioria ficava até meio-dia. E uns poucos passavam um pouco de meio-dia comigo. Uns poucos passavam. Isso uma vez por mês. A igreja quando orou, nós estamos orando para o Afeganistão, não estamos? Uma vez Pedro foi preso. A igreja se pôs a orar. A Bíblia fala que a igreja estava orando. Sabe o que aconteceu? Deus enviou socorro para Pedro. Agora nós estamos orando pelo Afeganistão. Não era para a mão de Deus também ter se movido, irmãos? Não é para a mão de Deus se mover? É, irmãos. É para a mão de Deus se mover. Eu estou falando isso para vocês aqui, né? Alguém pode achar assim que a minha mensagem de hoje está um pouco chata, está um pouco monótona, mas eu vou falar para você, ó, isso é o que a igreja precisa ouvir. Esse negócio de promessa de vitória, né? Conforme tem um hino, agora é só a vitória. Irmãos, vamos prestar atenção, irmãos. Vamos abrir os olhos. Nós estamos precisando de mensagem de despertamento. Nós precisamos nos conscientizar, irmãos. Olha para você. Está achando que você não está igual Pedro e Paulo porque Deus não quis? Isso é mentira. Isso não está acontecendo porque nós nos relaxamos. O que tem que arder dentro de nós, irmãos, a principal coisa é o anelo pela presença de Deus, é a salvação de almas. Eu e você devíamos estar empenhados de corpo e alma pela presença de Deus e pela salvação de almas, porque é isso, irmãos. Não pense que esse mundo tem conserto, irmãos, porque não tem. Se tivesse, Jesus tinha dito. Ele não disse. O que Jesus falou é que esse mundo vai de mal a pior. Então o que eu e você temos que fazer, irmãos, primeiramente é nos certificar de que nós estamos salvos. Tá? Certifique-se de que você está salvo. Certifique-se de que você está perdoado por Deus. Queira encher-se do Espírito de Deus, queira ser cheio do Espírito de Deus, pague o preço para isso. E preocupe-se pela alma que está morrendo ao seu lado. Preocupe-se com as pessoas que você conhece, que estão indo para as profundezas do inferno. Eu vou repetir, olha, certifique-se de que você está salvo, que você, de repente, você pensa o seguinte, isso é coisa de crente, mas um dia você vai se deparar diante de Deus, você vai falar assim, mas era tudo verdade, isso era tarde. Mas era tarde para você. Certifique-se de que você está salvo. Tem um versículo aqui ainda em Romanos que eu gosto muito. Romanos 8. Eu vou ler com vocês aqui para me encerrar, tá, irmãos? Romanos 8. O versículo 16. Que diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, qual é o Espírito? O Espírito de Deus testifica com o nosso de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus é porque fomos perdoados, porque fomos aceitos, porque fomos recebidos na família de Deus. Como é que é isso, pastor? Olha, não sei, vai experimentar. Busque. Clame ao Senhor. Ponha-se diante dele com lágrimas. Rasgue o seu coração diante de Deus. Seja honesto perante Ele com você mesmo.
E não descanse enquanto não tiver dentro de você essa testificação de que Deus te perdoou dos seus pecados. Não é uma mensagem de ameaça não, mas amanhã você pode estar morto e condenado, viu? Então certifique-se de que você está salvo. Lute por isso. Porque Deus, Ele não retarda com a sua promessa, Ele faz com que ela se cumpra no tempo. Nós que atrasamos o processo de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos para você orar. São 20 horas e 34 minutos. Senhor, tenha misericórdia. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, das pessoas que pisam essa terra, Senhor, das multidões que estão indo para as profundezas do lago de fogo e enxofre, sem perdão, sem salvação. Senhor, olha para mim, olha para a tua igreja. Nós, Senhor, que temos feito tão pouco caso das tuas promessas, que são indizíveis, que são eternas, que vale muito mais do que essa terra inteira, Senhor. Nada pode comprar, nada pode pagar, Senhor, a salvação. Aliás, a vida de Jesus pagou, a vida de um justo. Mas nessa terra não há nada que possa comparar-se a isso. E nós, meu Senhor, nós temos nos enganado a nós mesmos. O Senhor tem um manancial de vida eterna. O Senhor tem um manancial, meu Pai, do Teu Espírito, um oceano do Teu Espírito, para que nós possamos mergulhar nele. Nós estamos contentando com migalhas. Nós não estamos nos dedicando como deveríamos, Senhor. Eu falo isso com muito temor diante do Senhor e com muito pesar em meu coração, porque eu vejo essa falha em mim, Senhor. Eu te peço perdão, tenha misericórdia, perdão. Que a igreja também me perdoe. Que a igreja me perdoe, que o Senhor me perdoe. Mas eis-me aqui, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor. Gostamos, meu Deus, de ver sinais. Gostamos, meu Pai, de ver pregações eloquentes, meu Pai, pregações onde o pregador está falando em outras línguas, está profetizando. Mas isso até agora não tem mudado, meu Pai, o teu povo, Senhor. Eu não estou vendo onde que isso está levando as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Lava a tua igreja com o sangue de Jesus. Desperta, Senhor, a cada um de nós, meu Pai. Se manifesta com tua glória, meu Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, se manifesta com tua glória. Oro mais uma vez pelo anjo desta igreja, Pai. Abençoa o teu filho, fortalece o teu servo, enche com o teu espírito, usa com autoridade e ousadia. Usa, Senhor, com autoridade e ousadia cada um dos teus ministros. A igreja do Senhor aqui nessa terra, Pai, independente do ministério ou da denominação, Senhor. Não estou clamando por ministério, estou clamando por tua igreja, por aqueles a quem o Senhor comprou com teu sangue, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. É um momento tão difícil que nós estamos passando por ele, e nós precisamos do Senhor conosco. Nós precisamos do Senhor em nós, meu Pai, em nome de Jesus. Olha com bondade, com misericórdia para nós e nos ajuda, Senhor. Estou clamando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos abençoa. Eu clamo a Ti e Te agradeço, Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoe cada família aqui, Senhor. Abençoa a nossa cidade, conforme nós temos clamado, Senhor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o comando do Espírito Santo esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meus amados, nós temos culto na terça-feira. Ainda não é campanha, tá? Sexta-feira, oração aqui de libertação. Sábado, culto de jovens, tá? E domingo, no nome de Jesus, estaremos de volta aqui, se Deus assim nos permitir. Vão na paz, meus amados. Em nome de Jesus.
E olha, lute pelas promessas de Deus. Receba essa palavra como de Deus, porque eu entendo que é de Deus. Amém? Forte abraço em todos. Que o Senhor os abençoe.